Olá, eu sou Tomás Camanho, eu falo sobre empreendedorismo, como os tetos invisíveis podem atrapalhar o crescimento dos empresários e como a gente superar isso. Então seja bem-vindo ao podcast Jogo Grande. Estou aqui com o Fábio Câmara, nosso convidado especial de hoje, um cara que eu queria muito entrevistar há um bom tempo, admiro ele, também vim da área de tecnologia. Ele abriu a empresa dele em 2007, quando ele era CLT, precisava complementar a renda. Isso acabou virando a F-Câmara, uma das maiores empresas de tecnologia do país. São mais de 1.700 colaboradores, operações em 5 países, faturamento acima de R$500 milhões por ano. Foram 7 empresas adquiridas ao longo dessa jornada. Agora ele mudou de cadeira, ele colocou um CEO para tocar a operação, enquanto ele olha inteligência artificial e lidera aí discussões de como a inteligência artificial vai ser adotada e o impacto no futuro das empresas, certo? Tudo bem, obrigado pelo convite. É tudo isso e mais um pouco, mas eu penso que o título Executive Chairman não reflete a realidade daquilo que eu estou comprometido junto ao grupo de empresas que eu sou um dos maiores acionistas. A minha responsabilidade está sendo Product Manager, está sendo técnico de pré-venda, porque a gente está num ponto de virada. Nosso mercado está se transformando de tal forma que a gente não sabe mais se a gente vai ter desenvolvedores. Todo mundo fala, os desenvolvedores vão morrer, vão acabar, não são mais necessários ou coisas do tipo. Então, é uma bela discussão para a gente ter daqui a pouquinho, assim que você me fizer as perguntas sobre isso. Não, perfeito, Fábio. Perfeito, ansioso, porque essa transformação de tecnologia é o que eu também vi no mercado. Todo mundo pergunta para a gente, né, cara? Como é que esse exercício de futurologia, como é que vai acontecer, né? E para começar, queria iniciar, e até para ajudar aqui nossa audiência a entender esse processo, né? Como é que foi a decisão de você empreender? Você da cadeira de CLT, como é que você viveu isso? O que estava acontecendo na sua vida? Como é que foi esse momento, essa decisão? Tá. Olha, empreender, ele tem um ato heróico, né? Uma coragem, e a gente pode falar sobre isso com a profundidade que você quiser. Mas primeiro, a forma mais simples de empreender é se permitir ser vendedor. E isso todas as pessoas podem ter em qualquer estágio da sua vida. Então, eu lembro da minha filha, por exemplo, pequenininha, que ela resolveu vender slime. Resolveu montar um site no Instagram para vender slime. Era uma febre o slime com a garotada na época. E ali eu vi uma veia empreendedora. Né? Não necessariamente hoje ela faz isso, ela quer ser médica, mas tem dentro dela essa questão de não achar que é vergonhoso vender. Né? E todas as pessoas que se sentem confortáveis num processo de explicar para alguém o valor de algo e conseguir concretizar aquela transação, que é a venda em si, ela é, sem dúvida, um empreendedor. Perfeito. Eu tive a mesma... Eu sempre falo assim, toda empresa, na verdade, é uma empresa de vendas. Porque no limite você terceiriza a execução, né? Então o empreendedor ele precisa ter essa veia, né? E você começou vendendo projetos. E como é que foi esse processo, assim, seu primeiro cliente? Como é que você deu esse passo? Não, eu comecei vendendo as minhas horas. Suas horas. As minhas horas de consultoria. Tinha ali uma formatação, né, de um treinamento. A primeira coisa que a F-Câmara fez como projeto de empresa, né, como intencionalidade de se tornar uma empresa, foi um menu, né, tipo um cardápio, onde eu escrevi ali uns 8 assuntos que passavam sobre agilidade, sobre questões profundas de engenharia, que era, né, o que eu estava muito em evidência onde eu trabalhava. E eu fiz assim nesse cardápio 3 sabores. Para cada um dos itens eu tinha um pequeno workshop de 2 horas, eu tinha um workshop de 4 horas, eu tinha um treinamento de 8 horas e eu tinha um treinamento de 16 horas. Então, você escolhia, né? Obviamente os preços eram diferentes conforme as opções e você escolhia o que você queria. E disso derivava uma mentoria.
Se por acaso você gostasse do conteúdo e dissesse, poxa, continua me ajudando, eu fechava com você um contrato de horas, que tipicamente eram semanais, né, algumas poucas mensais, aonde eu me dedicava com exclusividade para os seus assuntos, como se fosse uma mentoria. Então, isso é uma história de uma formação que a gente deveria chamar de eu-presa, né? Não é uma empresa. Eu me vendia, eu me administrava, eu alocava minhas horas e assim funcionava. Mas então começou com educação, né? Começou com educação, Legal. que é um assunto muito legal, é uma responsabilidade. E quando você fala assim de projetos de engenharia de software, ciência da computação e por aí vai, na prática, nunca conseguimos superar um déficit técnico da quantidade de projetos represados, não possíveis, tá, de serem implementados, não por questões financeiras, mas por questões de demanda, de não ter pessoas para conseguir implementá-las. Então, isso não mudou, tá? Desde a década de 90, Bill Gates já falava sobre isso e não mudou, mas continuamos com essa escassez. Então, quando eu percebi essa escassez, eu disse, poxa, como é que funciona o modelo econômico da escassez? Tem vantagem aquele que está mais perto da matéria-prima base. E foi esse o meu princípio. Eu preciso estar perto da formação, eu preciso estar perto das escolas que formam desenvolvedores para que a gente pudesse ter ali uma quantidade de profissionais para assumir essas demandas que apareciam de vez em quando. E isso assim, foi muito criterioso, né? Não só de fazer as formações dentro da empresa, como se aproximar das escolas que formavam de fato desenvolvedores. Desde o início você já estruturou assim? Já estruturei assim desde o legal. início. Por exemplo, eu não me aproximava da Unicamp, nem da Poli, e nem dessas mais renomadas. Não por nenhum demérito delas, muito pelo contrário, elas são muito, muito, muito boas. Só que elas não formam desenvolvedores. Elas formam diretores de startup. O cara sai de estagiário e vira diretor, funda seu próprio negócio e tal, e provavelmente arrebenta, se dá super bem. Então, eu não servia, não era a mão de obra que eu precisava. Eu precisava de desenvolvedor raiz. Aquele cara queria meter a mão no código, virar à noite e tal. E aí eu ia para um centro Paula Souza, eu ia para outros lugares que tinham esses profissionais à disposição. Que legal. E quando você trazia essas pessoas, você montou um processo de formação interno, então para... Sim. Olha só, eu tive um espasmo de criatividade quando eu batizei a minha empresa, né? Um brinde à falta de criatividade. Eu podia ter botado qualquer nome, né? Só que eu tinha uma saída. Olha como eu pensei. Eu disse assim, e se não der certo? Pô, se não der certo é o meu nome que está exposto, né? Eu preciso ter um jeito de tirar o meu nome. Então, se não desse certo, eu ia suprimir, ia se tornar FC, e o F é de formação e o C de consultoria. Então, o nome da empresa, a razão social, é F Câmara, Formação e Consultoria Limitada. Hoje não é mais esse, né? A razão social e tal, mas na época foi esse isso. conceito. Ou seja, eu tinha uma porta de saída caso não desse certo. O meu pai tinha uma Camanha e Consultores também, que era... Ah, é? De algum jeito tinha que reduzir isso e tirar o Camanha. É muito bom. Boa. Legal. E nesse momento que você começou a contratar, esse time que você estruturou, ele prestava que tipo de serviço e como é que você foi crescendo esse time? Porque você trazia desenvolvedores que precisavam de liderança, né? Como é que você foi amadurecendo esse processo, a empresa, para que ela não inchasse? Bom, primeiro assim, você não percebe, tá, que a sua empresa está inchada. São os números que demonstram quando eles já estão sofrendo. Então, não tem essa coisa mágica de falar, nossa, estou inchado. Mas, assim, eu nasci como empresa bastante enxuto. Eu só fui ter a primeiro SG&A, sabe? A primeira pessoa que não era billable, quando eu já tinha 40 pessoas me ajudando. Então, até 40 pessoas, né? No meu caso, 41 comigo dentro, todos nós eram billables. Todos alocavam horas. Todo mundo gerava receita, né? Todo mundo gerava receita. Aí eu disse, poxa, está começando a ficar confuso.
né? Eu tinha que fazer pagamentos de noite. Aí, naquela época, os bancos paravam de fazer pagamento às 8 horas da noite, depois às 10 horas da noite. Tinha um monte de confusão. Às vezes eu me colocava em apuros, eu dirigindo no meio da marginal, o maior trânsito aqui em São Paulo, e eu lá, sabe, com um notebook e aquele modem, né, USB que você ligava no notebook, fazendo conta em internet banking. Poxa, estava meio pesado esse negócio. Aí eu contratei a primeira secretária, que era uma secretária faz tudo. Né? Ela era secretária, era um pouquinho de recepcionista, era um pouquinho de RH, era um pouquinho de financeiro para coisas mais básicas e por aí vai. Então, foi muito enxuto, coisa, né? Tá? Até quantos colaboradores você foi aí? Enxuto assim? Até 40. Até 40. Mas foi exagerado. Hoje, com uns 25, eu acho que eu já... eu fui muito pão duro, viu? Você tinha 40 diretos, não? 40 diretos. Você tinha 40 diretos? Diretos. Tinham 2 ali que já se destacavam, né, como coordenadores, que se tornaram meus sócios, né, estão comigo até hoje. Mas, no geral, era todo mundo ali meio direto, sabe? Todo mundo metendo a mão na massa. E foi um exagero. O pessoal não precisa, tá? Não, que bom que deu certo, né? Eu vivi a mesma dor. Eu só fui contratar também, mas eu estava com 29, quando a gente começou a ter liderança, não teve só... Mas mesma ideia que você. Sim. Então não foi tão longe. Mesma dor. Que legal. E você foi... esse começo da F-Câmara, você prestava serviço de quais naturezas? Ou você tinha algum nicho específico no começo? Toda consultoria, tá? Adora uma coisa que acontece nos Estados Unidos, que é reinventar a roda. Os Estados Unidos, cara, mudam o nome das coisas a cada 4 anos. Mas no final são as mesmas bases, né? São quase as mesmas coisas. Pequenas modificações, só que recebem nomes novos e a gente tem ali a oportunidade de vender novas consultorias. Então, o que nós fazíamos era entender quais são as tecnologias que pareciam ter ali maior chance de pegar uma grande massa e a gente investia a priori, assim, investia antecipadamente no conhecimento, não em comprar ferramenta, coisas do tipo, nem dinheiro para isso a gente tinha, mas a gente investia em estudar essas tecnologias, tentar se tornar ali um pouquinho reconhecidamente autoridade nelas, para que a gente pudesse vender as nossas horas falando disso. Eu tive sempre é uma palavra complicada, vai, esquece o sempre. Eu tenho um interesse profundo, genuíno, em fugir do que um grande livro chama de Mar Vermelho, né? O famoso livro do Oceano Azul. Então, assim, muita concorrência, não curto. Eu acho canibalista, sabe? Eu acho muito difícil de navegar. É difícil de navegar. Então, eu estava sempre tentando encontrar ali o meu mar azul dentro de um mercado que é um mercado com uma concorrência muito alta, né? Então, não era uma equação simples. Mas aí, como é que eu comecei a me interessar mais pelo conhecimento de negócio, de segmentos de mercado e nicho, do que pela tecnologia em si? Poxa, eu percebi que mesmo sendo uma autoridade e tal, mesmo sendo ali, eu era na época uma das pessoas mais certificadas em tecnologias Microsoft do planeta. Eu era MVP, que era Microsoft Valuable Professional. Meu sócio tem um artigo contigo que ele fez em antigo, toma sample. É mesmo? Poxa vida. Ele contou. Aí, cara, nessa época. Então, eu estava ali nessa tal, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, a cada 10 propostas que eu colocava no mercado, eu aprovava 1 ou 2. E eu dizia, poxa, não é possível. Eu estou errando em alguma coisa. Não estou conectando, né? E aí eu fui entendendo algumas hipóteses e experimentando para se tornarem teses. E aí eu disse, poxa, eu vou falar agora sobre nicho, vou falar agora sobre segmento de mercado e escolhi o e-commerce. Posso só fazer um parênteses? Claro. Porque você trouxe um ponto extremamente relevante para a gente, na fase do começo do empreendedorismo, que são as nossas crenças, né? Você tinha a crença de, eu sou MVP, ou seja, eu sou uma referência técnica no mercado, e aí, ou seja, você tinha um teto ali de crescimento que você não estava conseguindo enxergar o que era. Você falou, eu já sou MVP, ou seja, eu sou referência, estou
estou com uma força de vendas, que eu consigo colocar 10 propostas na mesa, mas minha taxa de conversão não está acontecendo, né? E acho que esse é para deixar todo mundo tranquilo. Acontece, é normal, né? Cara, quando a gente está no começo, vão acontecendo essas... a gente vai enfrentando esses tetos de crescimento e a gente tem que realmente avaliar a estratégia. Até a ideia do podcast é exatamente essa, ajudar os empresários a fazerem esse exercício de autorreflexão. E legal, e a sua autorreflexão é, putz, preciso mudar a minha estratégia. Então, talvez nichar seja o caminho. Sabe que na época, bem no iniciozinho ali da coragem, né, de sair do CLT e me tornar empreendedor, eu estava estudando uma ciência meio nova, diferente, italiana, chamada ontopsicologia. Era ali uma mistura de filosofia com psicologia, mas o curso deles permeava também a administração e permeava também a economia. Então me agradava muito, assim, sabe? Trazia assim, uma série de provocações interessantes. E aí eu fazendo esse MBA lá com eles, eu fui muito provocado a essa coisa de você se olha no espelho e você não vê a realidade. Então, busque o que é real. E aí eu disse, poxa, que legal, né? Eu me acho o máximo, eu acho que todo mundo vai me contratar, eu me acho legal, eu falo bem e tal. Vamos lá, mas o que é real? Poxa, eu só estou aprovando uma proposta em 10, então tá errado. E foi bem assim mesmo que eu disse, poxa, eu vou mudar. Eu estou acreditando na minha mentira. Eu conto para todo mundo que é fantástico e não é fantástico. Fantástico é quando você aprova mais de 5. E é muito bom isso que você está trazendo, porque é normal o empresário ele culpar o mercado, né? Ou é o concorrente que está colocando outro preço, então eu estou perdendo por preço. Acho que demora, alguns empresários demoram para começar a fazer, peraí, será que não é minha estratégia? Será que não sou eu, né? Será que tem alguma coisa que eu não sei, que está atrapalhando o desenvolvimento, né? E eu acho que essas certezas que a gente tem que sempre estar em reavaliação, conectando com outras pessoas também, né, Fábio? Para ver o que outros empreendedores fizeram para sair dessas fases, né? Como diria Nietzsche, muito pior do que a mentira e a verdade são as convicções. E é impressionante como os empresários são idealistas, convictos. Eles acreditam em algo que não se verifica na realidade. Eu acredito que isso acontece porque, como empresário ele empreende, grande maioria por necessidade, tem que ser um eterno otimista e confiar muito nele que vai dar certo. E aí, acho que talvez ele fica difícil dele fazer essa reflexão de será que eu estou errado? Porque isso tira a crença, tira a segurança do eu vou chegar lá, né? Mas o importante é que não adianta você tapar só com a peneira, né? Mas tem algumas autossabotagens tão sutis nesse meio do caminho, né? Eu vou te dar uma. Eu cheguei para o grande professor, né, da época desse curso, e era uma pessoa que me parecia assim com uma capacidade sensitiva extraordinária. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu fiz uma pergunta para ele. Professor, eu vou ser um bom empresário? Eu tenho chances de ser um bom empreendedor? E qual era a minha expectativa de resposta, né? O diplomaticamente correto, né? Claro, tal, alguma coisa do tipo. Uma motivação, né? Não, e ele me respondeu com uma pergunta. Ele disse, tá, por acaso, você só vende aquilo que você acredita? Aí, de novo, eu liguei o botão da resposta politicamente correta, me parece óbvio, e eu respondi, sim, claro, eu tenho que acreditar, senão eu não consigo vender e tal, paraná. Aí ele virou para mim com uma resposta tão surpreendente que mudou minha vida. Então ele me disse, melhor você não ser empresário. Empresário é aquele que vende sonhos. Empresário é aquele que vende o que não existe ainda e faz existir. E é um fazedor. Se você só vai vender aquilo que você acredita e que já está feito, você vai ser um péssimo empresário. E eu disse, nossa, vou passar a noite sem dormir, certamente. Mas é uma baita verdade, né? É uma baita verdade. Só que ninguém tinha me dito até aquele momento. Eu precisei falar com um cara que era italiano, nem português ele falava direito. Que legal, cara.
E aí, dessa ida para o e-commerce, como é que você fez essa virada? Porque você provavelmente teve que abdicar de receita, né? Não sei se todos os seus clientes já eram e-commerce. Essa coragem de nichar, como é que você teve? Você planejou, você dimensionou qual que era o risco financeiro que você estava tomando em nichar? Estou falando isso para a nossa audiência entender o que ele tem que saber para tomar essa decisão, né? Tá bom. A sua pergunta para mim não tem o menor sentido. De forma alguma eu demitiria um cliente. De forma alguma eu diria para um cliente que me procurou, olha, eu não te atendo porque eu atendo só e-commerce. Então, a primeira coisa que você precisa compreender dentro de si mesmo é que isso é uma convenção. Eu sou uma empresa de serviços de tecnologia e eu atendo quem me der oportunidade. Porém, eu tenho aqui um posicionamento especializado para ter vantagem competitiva em assuntos relacionados a e-commerce. Tá, então você não mudou a comunicação e posicionamento da empresa. Não, eu mudei a comunicação. Eu só não demiti nenhum cliente e nem dispensei nenhum cliente. Não, os existentes, né? Não, os novos também. Os novos também. Não, você conviveu com tudo. O que eu fiz foi, eu vou procurar mais intencionalmente por e-commerce. Eu vou, bater na porta e tal. Mas, poxa, quem bateu aqui, caiu na rede, vamos lá, vamos trabalhar. Tá, legal, entendi. Então, o cliente é em primeiro lugar, não tem essa de eu só tendo se for tal coisa. Sem dúvida, eu tenho hoje, por exemplo, a gente tem um ICP que tem características um pouco rígidas, porque nós temos uma estrutura grande, isso requer um investimento. Não, isso funcionou para aquele momento, lógico. Não é uma regra geral, né? Não tem como ser... Não é uma regra. Mas na prática, por favor, pessoal que está ouvindo a gente, não demitam clientes. Tá? É uma transição muito perigosa de fazer. Não. Existe uma coisa chamada base econômica, né? Quem é que te paga hoje? Esse é o mais importante. E busque o que vai te pagar amanhã. Mas quem te paga hoje tem que continuar te pagando. Exato. Essas transições têm que ser muito estudadas, né? Eu vejo muita empresa que no começo a receita concentrada em um cliente. E aí o crescimento dela fica limitado porque se ela mudar de estratégia ou de estrutura interna, ela não consegue... ela fica limitada porque hoje ela tem aquele cliente, mas se ela perde aquele cliente, ela desmorona. Porque 70% da receita, 60% está lá. Então, essas transições, acho que você... eu também, sempre que eu fiz a minha história, assim, eu tinha uma empresa de consultoria e eu criei 2 empresas SaaS, mas elas conviveram. E no momento eu abdiquei de uma por justamente, vai gerando caixa, vai originando outros negócios. Legal. E... as cartilhas, que a gente tem aí nos cursos, eles não explicam dessa forma. Eu tenho uma crítica que no Brasil não existe, ou pelo menos eu não conheço, tá? Eu quero pedir perdão aqui se existir e a ignorância é minha, uma formação de verdade de empreendedorismo. Porque é tão volátil o assunto, é tão dinâmico o assunto, é tão cheio de particularidades específicas que eu acho que ninguém consegue concentrar isso e trazer para uma didática, uma normativa que possa ser ensinada. Então, você vê os cursos servem para executivos. Executivos têm que prestar conta para o conselho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Fantástico. Vai lá e faz. Agora, se você quer empreender, você não consegue terminar esses cursos. Eu já entrei em 3, abandonei na metade. O que eu vejo de curso de empreendedorismo, as pessoas têm que irem preparadas para filtrar o que funciona e o que não funciona para o momento dela. E tem que ter essa segurança. Sim. Eu posso te dizer o mantra louco que eu criei no início da empresa? Bom, eu estava ali querendo explicar para todo mundo que o papo estava muito chato. Todo mundo querendo organizar coisas que a gente não tinha ainda e tal, e vai. Eu disse, pessoal, então o mantra da empresa agora é o seguinte... A bandeira do Brasil está errada. É progresso e ordem. Primeiro faz. Deu certo, depois organiza. E tem muito a ver com a mentalidade do empreendedor, né? Que vem do sonho e vai atrás. Exatamente. O pessoal queria fazer já um mini produto para ir para a rua. Eu falei, tu é louco? Sem falar com o cliente, Não, primeiro só fala. Se ele gostar, faz um PPT.
Se ele gostar mais ainda, aí você faz o mini produto, faz o MVP. Não é direto para o MVP. O MVP você já gastou uma grana. Então, primeiro é apenas conversa. Mas o que eu vi, sabe, Fábio, conversando com vários empreendedores, é o martelo procura prego. O cara que gosta de produto, ele vai rezar a missa do produto e vai fazer produto. O cara que é de vendas, ele vai vender. O cara que é de pessoas vai achar que o problema está lá em liderança. Então, é importante o empreendedor também se conhecer para ele não cair nessas armadilhas, né? Assim, ó, escutar o cliente assim, tem que ser sempre a primeira coisa a se fazer, né? Se o objeto da empresa, né, a razão de existir da empresa é uma transação, né, comercial, negócios, enfim, você tem que ter uma outra parte que a gente chama carinhosamente de cliente. E se você não trata bem esse cliente, ou se você não entende esse cliente, ou se você não procura esse cliente, você vai ficar um eremita, provavelmente falido. Agora do e-commerce, cara, como é que... Me conta um pouco o que você fez nesse nicho, você cresceu, né? Você tinha 12 clientes, dos maiores clientes de e-commerce no Brasil. Como é que você chegou aqui e depois disso, como é que você viu como a próxima fase de crescimento da F-Câmara? Olha, vários estudos econômicos, né, e eu sou bastante curioso com eles, demonstram, com fatos históricos, que as coisas são cíclicas. Elas têm ali uma curva, chegam num auge e depois começam a se transformar, né? E se você ficar parado exatamente com aquilo que você fazia no auge, você caminha passos largos para se tornar obsoleto. Então, eu tinha um pensamento assim muito preocupado de estudar uma curva. E aí eu escolhi uma, que foi um mantra para mim muito forte. Eu estava lendo um livro chamado Crossing the Chasm, Cruzando o Abismo, do Jeffrey Jeff, que ele falava que a curva, né, da oportunidade de tecnologia e tal, com uma visão mais marqueteira, passava por 4 fases. Então, tinha uma fase muito inicial, que ele chamava de fanáticos, que aí, assim, são aqueles caras que gostam porque gostam e fazem porque fazem, beleza. Essa maturidade, né, avançando, ele entra numa fase que ele chamava de visionários, e os visionários colocavam dinheiro, colocavam marketing, estruturavam, né, promoviam para que aquilo chegasse na grande massa, só que antes de chegar na grande massa tinha um abismo. Por isso que o nome do livro era Cruzando o Abismo, porque podia ser que você fizesse aquele investimento e não desse certo. Caísse, despencasse e se perdeu tudo. Só que se você chegasse na massa, você ia chegar no cume dessa curva. E depois do cume, você ia começar a descer e ia chegar nos céticos. Então eu tinha o tempo todo isso na cabeça. Poxa, eu estou antes do abismo ou eu estou depois do abismo? E se eu estou depois do abismo, o que eu estou fazendo para investir em alguma coisa que esteja antes do abismo? Legal. E aí, mas como é que assim, você identificou que você cresceu no nicho de e-commerce? Isso virou uma parte muito grande da receita ou não? Virou 75% da receita. 75%. É. E aí, você em algum momento falou, preciso diversificar? Ou... Então, foi uma fase assim, eu faço transformação digital, eu faço novas possibilidades de receita digital, eu faço a performance de um canal que você tem digital que não está performando, eu faço alguma coisa de eficiência operacional. Então, assim, tudo que eu fazia era tailor-made. Ou seja, eu preparo algo que é para você. E aí, qual é a curva do meu mercado? Que tenho essa característica. É o quanto já existe de solução pronta. Então, quando eu comecei, não existiam um monte de empresas de e-commerce como tem hoje. Sim, sim. Todo mundo tinha que fazer um pouquinho ali o seu puxadinho, e com base no seu puxadinho e pegando o seu mercado. De repente eu olhei, poxa, já tinha uns 10 grandes fornecedores com soluções prontas. Então, o que justificava alguém começar a fazer algo do zero se já tinha algo pronto? Então, a minha curva acabou. Eu precisava ir para uma outra curva que as pessoas não encontravam soluções prontas e se predispunham a investir em fazer tailor-made. Legal, ótimo. E aí, qual que foi essa decisão? Foi aí que você começou a M&A ou não? Não. Eu comecei a investir em saúde
né? E saúde só tinham dois grandes RPs, né? A MV Sistemas e o Tazi, dominavam todo o mercado. Eu disse, opa, tem um espaço aqui. E eles tinham ali uma infinidade de necessidades de integrações que são com os hardwares, né? Sejam grandes equipamentos médicos, equipamentos para exames diagnósticos e por aí vai. E eu disse, poxa, tem um mercado gigante. Não foi fácil, tá? Tive que quebrar bastante pedra, porque as pessoas que cuidavam, né, de tecnologia nesses hospitais eram médicos. E o médico, na cabeça dele, ele preferia comprar um novo equipamento de radiologia do que fazer um investimento em organizar, né, a integração dessas informações dentro do hospital dele. Então, foi difícil o começo, mas eu vislumbrava que tinha um mercado e depois acabou se configurando mesmo o mercado. Depois que você criou case, né? Aí é mais fácil de... Aí fica mais fácil. Mas no início eu fui muito fanático, tá? Na curva lá do abismo, eu queria ter começado um pouquinho depois dos fanáticos e eu disse, Ih, agora já estou no fanático total. Legal. Eu queria agora mudar um pouquinho para a gente falar um pouco de governança. Ok. E nesse processo de... Quando a gente entende que se a gente não colocar processo de governança, acaba limitando o crescimento da empresa, né? Então, eu tenho aqui... você em algum momento contratou diretores, né? E quando que você decidiu que ia contratar? Como é que você escolheu quais diretores faziam sentido, de repente, da cultura, da história? E por que eu estou te colocando isso? Eu já conversei com muitos empresários e um erro que acontece, eu vi algumas vezes acontecendo, é contratar um grande executivo de uma multinacional para colocar numa empresa que não é adequada para esse formato de trabalho, né? E aí o executivo não performar. Como é que você fez esse movimento? O que você aprendeu com isso? Bom, primeira coisa, pessoal, para fazer um movimento desse, renove a sua fé. Seja lá na religião que você tiver, porque não é trivial, não tem receita de bolo. E eu explico, me justifico. Se você tem uma operação simples, poucos processos, se você tem ali uma necessidade muito pontual de pequenas alavancagens temporárias que você resolve rapidamente, né? Se você faz ali o beabá, né, de como você administra seu fluxo de caixa, seu caixa projetado futuro, você não precisa de governança. Só que isso tem uma questão de tamanho. Então, à medida que você vai crescendo, sem você perceber, você vai se tornando complexo. E aí você começa a precisar de capital estruturado, você começa a precisar de instrumentos rebuscados de acesso a crédito, você começa a ter uma complexidade enorme. Nesse momento, não é um jogo para um founder. O founder não sabe fazer isso. Você precisa trazer especialistas nesses assuntos para te ajudar a conduzir isso. Mas assim, é uma decisão muito difícil. Porque a sua empresa se torna burocrática, você precisa se tornar previsível com coisas que você nem sabe se você acredita ou não. Você precisa trazer ali umas narrativas que são muito importantes para justificar movimentos, né, tempos e movimentos de dinheiros, investimentos e por aí vai. É uma transformação que é dolorida, não é simples. Eu fiz quando eu cheguei ali em quase 100 milhões de faturamento anual. Eu me vi assim em muita dificuldade. Eu não conseguia mais administrar a complexidade da minha própria companhia com os instrumentos rudimentares que eu tinha. Porque tudo, né? Tem gestão de pessoas, jurídico, financeiro, tributário. E aí começa a ter muitas férias, começa a ter muitas coisas, provisão disso, provisão daquilo. Então, fica muito complexo, muito mesmo. E aí, nesse momento, eu comecei a procurar governança e foi terrível, tá? A minha experiência, tomara que ninguém passe por ela, em 3 para 4 anos, eu mandei embora 5 diretores financeiros. Não conseguia, assim, e não era só que a gente não conseguia trabalhar juntos, né? Eles cometeram erros
que geraram prejuízos reais. Lembra do esquema de realidade? Então, pô, eu tomei multa. Que eu ficava falando assim, por que eu tomei essa multa? Ah, porque eu não enviei tal declaração, porque eu não fiz tal coisa. Poxa, e por que eu não fiz? Então, enfim, foi uma história que desce um vinho aí pra gente começar a contar, que merece. Esse salto de complexidade ele é um teto de crescimento, né? Porque eu vejo que você estava falando comigo meu, que exatamente, é 100 milhões também. E o que aconteceu, o time que trouxe ele a 100 milhões é um time que ele quase que fundou a empresa com ele. Uhum. E agora o desafio está exatamente no desafio de governança, porque não é um time que tem maturidade e experiência para crescer com ele. Uhum. As tentativas que ele fez de repente colocar outras pessoas não deram certo, porque quando ele traz de mercado não tem fit cultural, ou quer trazer um negócio extremamente complexo para 100 milhões de reais ainda. Então é um salto... É igual de 1 milhão para 10 milhões, né? Que muda muita coisa, né? O passar de 100 também tem esse desafio, né? Sim, é isso mesmo. E aí você estava falando sobre M&A, né? Então, quando eu consegui ali entender, né? Acreditar num parceiro de governança, eu cometi um segundo grande equívoco. Eu trouxe uma empresa, né, ali que veio a se tornar ali, né, o meu parceiro, que era uma empresa de M&A. Então era uma empresa especialista em alavancagem, que fazia assim planilhas Excel sensacionais. Cara, era um PNL assim que eu olhava e dizia, poxa, eu vou me tornar um bilionário. Isso aqui é incrível, parece muito sensato, parece muito factível. E aí vamos nos lançar nesse mercado, vamos explicar essa narrativa, vamos fazer captações, fazer M&As, né? Juntar todo esse ganho, né? Esse saving de você unir SG&A, esse saving de você fazer um CSC compartilhado ali, né? Um centro de serviço compartilhado. Tudo isso na planilha Excel é lindo. Na prática, nossa senhora. Nossa senhora. E aí eu percebi que, não vamos generalizar, né? Mas é um especialista em planilha Excel. Então, quando trouxe para a realidade, tudo deu errado. Tudo. Então, primeira coisa, peguei uma bela grana. Então, eu consegui pegar 100 milhões. Isso é uma informação pública. Tá lá, montei uma debenture, obrigatoriamente conversível, tal, 100 milhões. Eu estava entrevistando na época, eu estava numa esteira. Nessa época você gerava caixa, estava a empresa... Não, estava gerando caixa e tal. Aí eu estava numa esteira de M&A, já rodando antes dos 100 milhões, que tinham 8 empresas que estavam ali sendo discutidas para se fazer a fusão com elas, para se fazer a aquisição delas. Primeira pergunta, quantos das 8 você comprou? Nenhuma. Cara, para você conseguir comprar uma empresa, você tem que estar conversando com 10. 10 para uma. Porque assim, é muito complexo, é muito difícil, tem muitos pormenores e no final as coisas não se ligam e pronto, vai cada um para um lado. Só que você não consegue responder isso num aperto de mão. Então, nós fizemos esteiras que a gente ficou 8, 9 meses conversando com a empresa para chegar lá no 9º mês e dizer, deal break, não vamos seguir. E aí eu estou com 100 milhões no bolso, aplicando pior do que os juros que eu estou pagando, e a planilha começou a furar. Poxa. Já começou a dar errado. Então, é um assunto assim de muitos e muitos detalhes que as planilhas não pegam e que essas pessoas de M&A eu acho que não estão preparadas para a vida real. Quando você fala de, tá bom, tombei isso para a operação e agora como é que vai funcionar? Eu acho que esse crescimento por M&A também é um negócio que eu vi poucas histórias de sucesso também, porque ele tem muitas variáveis, né? E muda as variáveis econômicas, né? Por exemplo, 21 foi um ano de muita venda, muito M&A. Sim. 22, inflação veio, 23 subindo, juros sobe, muda as condições econômicas, isso não fica na planilha de Excel. Né? E se o juros for para 15% ao ano em 3 anos, né? A história triste, longa, curta eu peguei o dinheiro no Guedes a 2% ao ano e eu estou agora pagando a 15% ao ano. Olha que delícia, né? Que delícia. Vê se a planilha Excel previu isso.
Então, não estava nem no pior cenário, Não né? estava nem no pior cenário. Então, essa é a vida de empresário e empreendedor. E mas você acabou comprando 7 empresas. Sim, sim. Legal. Quando essas 7 empresas, eu imagino que elas de alguma forma complementavam a sua operação, você comprou receita. Só para entender, quais são as estratégias que você olhou para escolher qual empresa você ia comprar? Então, eu era uma empresa de 100 milhões que consegui captar 100 milhões. Então, eu tinha uma narrativa impressionante. Impressionante. Então, a tese falava, eu vou comprar expansão territorial, eu vou comprar escopo de serviços, complementariedade de portfólio, eu vou fazer a aquahire, eu vou fazer isso. Então, tinha todas as explicações possíveis Todas as e avenidas imagináveis. de crescimento possíveis estavam nos M&As. Exatamente. Só que quando a gente pegou o dinheiro, a gente estava direcionando, né, para a tese. Então, eu vou aqui, né, conforme a tese, eu procuro a empresa. Quando o dinheiro ficou no bolso e a gente começou a ficar desesperado para gastar, eu inverti. Eu encontrava qualquer empresa e dizia como é que eu encaixo essa empresa na tese agora. E aí começaram mais um grupo de confusões, né? Porque eu fazia fórceps, né? Então não era exatamente a tese, mas pelo amor de Deus, eu preciso gastar esse dinheiro. Parece que aqui eu vou fazer uma boa compra por um motivo qualquer, e aí vamos comprar e vamos colocar para dentro. Então tem todas as histórias possíveis, tá? Eu posso dizer para você que hoje eu estou começando a curva ascendente, eu estou começando a capturar o valor das compras, eu estou começando a capturar a sinergia das compras, mas foram assim 2 anos muito sofridos mesmo. Todos eles foram aquisição 100%? Ainda tem uma parte que foi pior. Eu não comprei 100%. 2 empresas eu comprei 100%, outras eu comprei posição majoritária, que é ali entre 51% e 70%. E isso é um pouquinho mais complexo ainda. Mas também funciona, tá? Eu tenho caso de sucesso de compra majoritária que está funcionando, eu tenho caso de sucesso que não está funcionando. Mas isso faz parte. Quer dizer, não está funcionando até agora, daqui a pouquinho vai funcionar. Eu vejo também que tem período de maturidade, né? Da própria empresa, dos relacionamentos, né? Dos rituais. De tudo. É muito diferente, porque quando você é founder, né? E você constrói ali alguma coisa, no fundo, tem uma história de sucesso, tem uma história de resiliência, tem um crescimento, seja bom ou ruim, ou uma estagnação, seja lá o que for. Mas tem uma situação que é que você não fechou. E só não fechar já é um grande mérito, né? Vamos bater palmas para quem não fechou. Só que, no fundo, isso não é uma empresa. Então, por exemplo, você é um founder. Você criou ali uma meta de crescer 20%. Você não cresceu 20%. O que acontece com você? Nada. Você não se demite. Você não se chicoteia. Você não diz, poxa, eu tenho que mudar alguma coisa em mim porque eu não estou conseguindo bater as metas que eu acho que são factíveis no início do ano. E aí você começa a ter essa confusão, né, da personalidade da pessoa física com a pessoa jurídica. E isso é a morte das empresas. E qual é o problema? Por que eu estou contando isso? Porque a maioria das empresas que eu peguei eram empresas que faturavam menos de 50 milhões ano. Então isso era muito forte nas empresas, muito evidente nas empresas. Tem muito mérito, cada um dos seus fundadores, mas não eram fundadores preparados para serem cobrados, para se perseguirem meta. E se não cumprir a meta, eu vou ter que cortar o seu dedinho. Eles não estavam preparados para isso. Então essa adaptação, alguns se adaptaram mais rápido, outros ainda estão se adaptando. Eu acho que quando você estrutura um negócio para crescer e ser vendido, essa governança acaba acontecendo, essa autocobrança acaba vindo, né? Existe uma coisa que eu falo aqui, que é estruturar um negócio para lá na frente você poder vender, só vai te fazer bem, porque ele vai depender menos de você, vai gerar mais valor no tempo, né? Vai ser menos complexo para depois você passar para alguém, até mesmo você fazer uma sucessão, né? E eu acho que essa parte desses rituais internos, eles acontecem
quando você profissionaliza dessa forma a gestão, né? Então, se você fosse numa empresa dessa e ela tivesse os rituais de vendas já dessa forma, talvez você tivesse uma mais fácil leitura, ou não? Você acha que isso é mais na vivência? As teses não são escritas na pedra, né? Não é 10 mandamentos da Tábua de Moisés. No fundo, sabe jogador de futebol? Que a cada 1 milhão de jogadores, um deles vira um Neymar? E aí todo mundo tem essa referência do Neymar? Então, assim, as empresas são meio parecidas, tá? A cada 1 milhão de empresas, uma consegue fazer uma grande saída. Foi comprado por um valor astronômico que, na grande maioria das vezes, é mentira, porque são valores astronômicos que podem ser alcançados, com earnouts, com metas assim extremamente agressivas, mas, né, todo mundo quer publicar um número grande, né? Então, a maioria das vezes é mentira. Tudo bem, é assim que o mercado funciona, não vou criticar o mercado. Só que na prática, quantas não têm a menor condições de entrar nesse jogo? Seja porque não tem narrativa, seja porque não tem ambição, seja por isso, seja por aquilo outro, seja porque teria que pivotar muito o mercado, teria muito que reescrever. E quando a gente fala de founders, né? Você tem assim um founder que olha a empresa como um filho. Você tem um founder que olha a empresa como uma família. Você tem um founder que olha a empresa como um negócio. E você tem um founder que olha a empresa como um objeto. Na minha leitura, minha opinião pessoal, minha humilde opinião pessoal, se dá bem aquele que olha como um objeto. Porque ele é frio, ele é calculista, é só um objeto. Tem começo, meio e fim, né? Tem começo, meio e fim, tem escopo muito claro, tem que, né, simplesmente sem emoção, vale, não vale. Poxa, muitas empresas que eu conversei, muitas, teve uma que foi assim, um extremo, eles faturavam 12 milhões por ano, 1 milhão por mês. Falei, poxa, que legal, tal, fazer uma coisa ali meio diferente. E aí, vamos começar a conversar? Claro, meu valuation é de 200 milhões. Eu falei, poxa, isso não é nem um filho, isso é um super filho, um filho prodígio. O valor sentimental que tem aqui nesse negócio é impagável. É impagável. E por que quando o fundador acha que tem um negócio também não é bom? Porque quando ele tem um negócio, ele acha que todo mundo vai querer esse negócio. E quando ele tem um objeto, ele já parte do princípio que ele tem que se esforçar muito para alguém querer esse objeto. Então, é uma intencionalidade que faz uma lógica de racionalidade importante para o empreendedorismo. Caramba. E ele não tem. Eu estava falando com um outro empresário, ele contou a história de uma pessoa que ele conhece, exatamente isso. Ele foi proposto um valuation de 480 milhões de reais na época. Ele, não, eu valo bilhão, é bilhão, muito por ego. Ele quer ser unicórnio. E aí veio a inteligência artificial, disruptou a empresa dele e Bari, ninguém nem quer comprar o negócio. E é muito por causa disso, né? Acho que a forma de olhar o próprio negócio, o ego, né, cara? E sabe que essa pergunta, eu tô tranquilo em relação a ela. Olha, se eu deixasse para vender amanhã a minha empresa, eu venderia por mais? Resposta óbvia. Se eu acredito em mim mesmo, eu venderia por mais. Só que não é essa a pergunta. A pergunta é, eu vou ter outra janela de oportunidade? Então, eu vivo o aqui e agora. Se alguém aparecer aqui e agora e me fizer uma oferta que eu entenda que é sensata, toma a chave. Vamos combinar as coisas, quanto tempo você precisa ainda de mim e bola para frente. Por quê? Porque eu ainda tenho, tá, dentro de mim uma ambição que me permite montar alguma outra coisa. Né? Se eu vender a F-Câmara, tem meu nome e tal, poxa, eu morri, eu não consigo montar uma outra F-Câmara com outro nome mais criativo, eu não consigo fazer uma coisa diferente, sei lá, cara. Eu acho que eu consigo, então por que não?
Então, as pessoas que ficam sofrendo, não vou vender agora, porque daqui a 5 anos vai valer muito mais. Para mim, estão perdendo tempo. Estão perdendo a oportunidade. A janela de oportunidade pode aparecer até no momento que você está meio despreparado, pode estar meio desorganizado, mas ainda assim, o fato real é a janela de oportunidade. Não é um valuation projetado de futuro que sabe-se lá se você alcança e sabe-se lá se vai ter outra janela. A Archer, cara, só para te contar, a gente criou ela em 18 meses, a gente vendeu e foi oportunidade. Entre os sócios a gente falou, mas cara, tem só 1 ano e meio empresa. Mas, conversando com a gente está no momento, era no meio no final da pandemia ali, né? 2002. Foi setembro de 21 que foi o final. E o que aconteceu? Na pandemia, com a injeção de estímulo econômico, né, o varejo começou a vender, a gente vendia para a indústria tinha dinheiro. Então, nosso produto era muito necessário para a indústria. Uhum. Só que a gente não tinha concorrente. Uhum. Falei, cara, quando que a gente vai ter um momento desse? Que eu vou estar com a indústria crescendo, precisando da gente, sem concorrente. Cara, vamos vender e crescer com eles, né? Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Então, acho que esse é um ponto muito legal dessa reflexão do empresário, né? Eu concordo 100% com você. Começo, meio e fim. Objeto. E timing, cara. Não né? tem sucessão. Outra coisa importante, tá? Se você tem um negócio baseado em serviços, principalmente baseado em serviços, não tem sucessão. Se não é baseado em serviços, interrogação, tá? Não é uma resposta óbvia. Pode ter sucessão e pode não ter sucessão. Então, parta do princípio que a melhor saída, a melhor porta de saída para a sua história empresarial é um exit. É um M&A em que você é comprado 100%, adquirido, enfim. Ou é uma abertura de capital, alguma coisa do tipo. Como a abertura de capital é muito, muito, muito cara e dependente de fatores que você não consegue controlar, como, por exemplo, guerras, eu preferia fazer uma saída de venda. Sem ser capital aberto. Né? Não, perfeito, eu concordo. Eu acho que a gente... É muito doloroso também abrir capital, né? Acho que... eu passei 4 anos tentando abrir capital. E fui muito bem, assim, conduzido, né? Por um fator de realidade, né? Era um momento que tinha bastante empresas abrindo capital. Eu costumo brincar, sem nenhum demérito para a empresa, mas até a Get Ninjas abriu capital. Uma empresa que ninguém entendia muito bem o que fazia, né? E abriu. Poxa, por que quem fica não vai abrir capital? Aí eu fui, não consegui chegar no tamanho que eu queria, né? E a janela fechou. E aí o que sobrou? Sobrou custos gigantes. Custos de governança nível 1, nível 2, nível 3, nível 5. Então, poxa, peraí, pessoal. Agora vamos começar a rever isso. Não faz mais sentido. Não tenho nem previsão de quando vai abrir uma janela. E não tenho nem previsão se eu quero. Porque quem conseguiu abrir no fechar da janela, né, no apagar das luzes, olha como está sofrendo. Olha como está derretendo as ações dessa empresa. Então eu estou hoje numa outra cabeça. Mas eu já fui mordido pelo zumbi que falava, vamos abrir a pior, vamos abrir a pior, vamos abrir a pior. Por isso que eu tô com bronca do pessoal de M&A, né? Mas ó, somos amigos, hein? Pô, queria falar um pouco de inteligência artificial. Esse é um momento único, né? Onde acho que a gente teve a transformação tecnológica, né? Quando a gente teve a Revolução Industrial, depois a internet, mas eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma tecnologia que ela tem a capacidade dela replicar ela mesma, né? Dela substituir, dela pensar de uma forma automatizada, né? E você está exatamente agora assumindo essa posição, né, Fábio? Acho que é legal você compartilhar assim, o que você olha de inteligência artificial, por que você está fazendo esse momento, né? O que você vê de futuro. A minha preocupação, tá, é que um empresário, um empreendedor, ele naturalmente tem que ter uma capacidade distinta de lidar com uma quantidade de incertezas alta. Sabe, tem que ser da natureza dele. Se ele é uma pessoa que não quer ter incertezas,
pelo amor de Deus, não vai ser empresário. Vai ser qualquer outra coisa. Então, você já tem ali uma capacidade de lidar com incertezas diferenciada, distinta, e beleza, se lança no mercado. Só que nesse momento, para o meu segmento de indústria, que é a indústria de transformação digital, a indústria de criar negócios digitalmente, as incertezas estão muito acima da média histórica. Muito acima. E aí eu disse, poxa, eu preciso deixar de ter tantas responsabilidades administrativas e financeiras e eu preciso voltar para a prancheta. Eu preciso desenhar produto. O meu produto, no caso, é um pacote de serviços. Por quê? Porque está mudando. Né? As pessoas estão me perguntando, e aí, como é que eu vou fazer agora se você faz mais rápido? Eu vou te pagar o mesmo preço que eu pagava antes? Não, eu quero pagar menos, porque você está fazendo mais rápido. Né? Você está fazendo com menos custo. Só que não é verdade. Não é com menos custos, né? Não está claro como é que esse jogo vai funcionar. E aí eu estou numa fase de experimentação total. Estudo bastante, e eu gosto de estudar, e experimento muito. A fase real hoje é a seguinte, né? Pegar a data de hoje, nenhuma empresa que eu conheço tem um faturamento acima de 10% totalmente baseado em inteligência artificial. Quem tem está mentindo. Não tem. Principalmente as empresas já estabelecidas. Se você tem uma startup que nasceu só para fazer aquilo com inteligência artificial, ela tem 100% do faturamento baseado nisso. Mas o modelo de negócio foi feito para isso. Foi feito para isso. Então, nesse momento, assim, está todo mundo experimentando modelos. E aí, qual é a grande provocação que está trazendo tantas incertezas? É que a internet, as ferramentas, né, as automações, até os robôs, né, eles vinham ali para ajudar as pessoas a serem mais produtivas, para proporcionar às pessoas novas formas de trabalho, mas em nenhum momento essas tecnologias ameaçavam as pessoas. E o que a gente está começando a se dar conta, né, é o famoso filme do Arnold Schwarzenegger, né, O Exterminador do Futuro. Olha, eu estou falando de synthetic workers, substituindo ou trabalhando junto com biological workers. Então, é um pensamento diferente. E é realmente uma coisa que está acontecendo. Então, eu já tenho hoje na minha companhia squads de trabalho que tem 2, 3 pessoas humanas, real, carne e osso, e umas 5 que não existem. E que são ali virtuais. E isso vai acabar aumentando e aumentando e aumentando mais. Então, nós vamos ter pessoas trabalhando do nosso lado que são sintéticas. Nós vamos, de repente, ter pessoas que estão pedindo coisas para a gente que são sintéticas e vamos ter que se aprender a se acostumar com isso, a lidar com isso. Você sabe que eu vejo que a necessidade dos colaboradores cada vez mais terem um pouco de personalidade de empreendedor, porque ele precisa entender como esses agentes sintéticos, como criar e organizar esses agentes sintéticos para tirar o melhor trabalho daquele fim que ele tem que cumprir, né? Uhum. Eu acho que essa é uma mudança, você não acha que isso tem um pouco dessa característica da liderança, liderar a máquina e liderar a pessoa, né? Olha, tem transformações acontecendo assim, reais. Vamos falar de coisas que não são essas ficções científicas que todo mundo publica todo dia. Vamos pegar o que é real. Como é que era uma squad de consultoria até 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás? Isso na McKinsey, na Accenture, na F-Câmara, aonde você quiser. Você montava uma pirâmide. Você colocava ali um cara muito sênior, depois você colocava ali uns 2 plenos, depois você colocava uns 2 júnior e uns 4, 5 estagiários. Todo mundo trabalha assim. É pacificado e aceito. Hoje é uma torre. Hoje eu tenho um cara sênior, um cara pleno, uma pessoa ali meio faz tudo e pessoas virtuais. É uma torre. Se eu vou considerar só humanos, não é mais uma pirâmide. Então isso já mudou. Outra coisa, sabe aqueles gestores de pessoas clássicos? Né? Gestor de tarefas, gestor de pessoa. Não é uma pessoa que tem um conhecimento funcional, não é uma pessoa que tem um conhecimento tech, né? De tecnologia. É uma pessoa que tem ali aquele conhecimento mais PMI, conhecimento mais organizacional. Então,
esse cara não é mais preciso, não é mais necessário, porque essas tarefas vão ser organizadas pelas pessoas virtuais. Então, aí vamos trazer assim um número sincero. Eu abro uma vaga na companhia de developer, desenvolvedor. Tipicamente eu tenho 20, 30 candidatos por vaga, dependendo das características da vaga. Eu abro uma vaga de gestor de projetos. Antigamente eu tinha 50 candidatos por vaga, tal, já era mais concorrido, tal, enfim. Hoje eu tenho 500 candidatos por vaga. Porque estão começando a perceber que não é mais necessário ter isso. E aí tem que ser um cara muito específico, um cara muito diferente. E ele precisa ter conhecimento funcional. E ele precisa ter conhecimento tech. Então hoje, o trabalhador humano do futuro, ele não é mais um tomador de conta de pessoas. Ele não é mais um tomador de conta de tarefas. Ele precisa ter um conhecimento específico de negócios. E ele precisa ter um pezinho em tech, para conseguir lidar com essas coisas virtuais, com essas coisas de ferramentas que ajudam ele na produtividade. E aí sim, esse cara está garantido. Esse cara vai continuar existindo e coexistindo com os nossos androids. Mas aquele que está preso ali em conceitos obsoletos, realmente esse cara está ameaçado. Eu concordo. E por isso que eu falei questão de um pouco de perfil empreendedor, que o empreendedor ele é um pouco isso, né? Ele escuta o cliente, ele desenha, ele é técnico, ele é funcional. Ele é funcional. Ele é administrativo. Ele faz tudo ali, ele né? faz tudo. E por isso todo eu acho mundo vai assim, ser empreendedor, é isso aí. E eu acho que eu acho que vai ter cada vez mais empreendedores também, porque acho que com esse self-service de inteligência artificial é mais fácil você ser empreendedor, né? Sim. Quando a gente começou, não tinha, né? Você não tinha agentes para ajudar você, né? Agora tem de todos os sabores. Agora tem de tudo. Basta você estudar, né? Legal. E hoje, como é que está a adoção real das empresas, de agentes de AI, assim, dos seus clientes? Você está numa curva de maturidade de experimentação, ainda está piloto, POC? Você já vê coisas em produção, mas são departamentos específicos? Olha, 80% dos meus clientes estão em piloto POC, 20% estão em algum estágio mais avançado que isso, mas nada assim de dizer, olha, eu tenho uma empresa funcionando completamente, um departamento funcionando completamente com os synthetic workers. Então ainda tem ali uma caracterização de maturação, né, de aprendizado, de experiência. Provavelmente no final do ano esse número vai mudar, né? Vai chegar nos 70-30, 60-40. Então é uma curva, né, que não temos como fugir dela, mas ainda há muita desconfiança, ainda há muita insegurança. A gente ainda não tem certeza que é mais barato. Então isso é uma mentira, tá? É mais barato, mais barato. É mais barato porque não tem reclamação trabalhista, né? É mais barato porque trabalha 24/7, né? Mas e a tokenização? Quanto custa? Né? E a infraestrutura toda que você precisa para fazer isso funcionar, não alucinar e tal, quanto custa? Então, dependendo do que for feito, não é mais barato. E eu estava vendo hoje era um podcast. Ele estava falando que o investimento para desenvolver segurança do uso de inteligência artificial e de performance é uma razão de 2.000 para 1. Gasta-se $2.000 para cada $1 em segurança de AI. Isso é um negócio que é perigoso, porque assim, você está acelerando o carro, né, sem desenvolver freio, né? É isso mesmo. Você está acelerando cada vez mais rápido. Não sei se a razão é 2.000 para 1, tá? Mas que é uma razão desproporcional então. E aí ele estava contando de um caso que aconteceu pela Anthropic, que é desenvolvedora do Claude. Eles criaram uma empresa virtual com pessoas virtuais e e-mails virtuais. E eles colocaram 2 e-mails no mundo, no universo de e-mails. Um e-mail simulando um engenheiro, falando que ele ia substituir aquele modelo de inteligência artificial. E um outro e-mail dele confessando que ele falando que ele tinha um caso com a determinada colaboradora da empresa. E-mails virtuais. E todos os modelos deles testaram isso com todos os modelos. Claude, DeepSeek,
Gemini, OpenAI. Em todos os modelos, numa razão de 79% a 96%, os modelos chantagearam esse engenheiro falando, olha, se você me substituir, eu vou contar para a empresa inteira que você está tendo um caso. Fantástico. Em todos os casos, o próprio modelo fez isso de... Então, olha que loucura, cara. Então, assim, é novo. Por isso que eu acho que está todo mundo nesse passo de que vamos tentar, vamos testar, vamos conhecer, implantar aos poucos para a gente ver. Você sabe que eu fiz um teste? Eu não contei isso para o meu CEO, tá? Tomara que ele não escute esse podcast. Eu estou brincando, mas eu perguntei para ele uma coisa e ele me deu uma resposta. Eu falei assim, poxa, eu vou meter essa resposta no Copilot. Aí eu falei, olha, eu sou o chairman da empresa, tal, perguntei para o CEO, tal, essa informação, tal, e olha a resposta que ele me deu. O que você acha disso? Cara, o Copilot falou, ele está te enrolando. É sério, ele respondeu na lata. E me explicou por que ele achava que ele estava me enrolando. Enfim, novo mundo. Novo mundo, né, cara? Novo mundo. O podcast eu estou subindo inteiro com agentes de AI. Legal. Fazer pesquisa e tal. Que bacana. Tô aprendendo bastante. Isso é uma coisa importante, assim, a gente está caminhando para o final, né? Pessoal que está ouvindo a gente. Faça letramento. Tem que aprender. Não tem jeito. Tem que aprender mesmo. E por que é letramento? Porque é um novo alfabeto. É uma nova forma de se comunicar. Então você precisa fazer. Faça. E a segunda coisa super importante. Coloque a mão na graxa. Não dá para você delegar a utilização de inteligência artificial. Ela é hiperpersonalizada para te ajudar, para as suas características. Então, é você que tem que treinar ela. É você que tem que botar a mão na graxa para ela funcionar para você. E essa mensagem é para os empresários e fundadores também, né? Porque todos, eu vejo o cara, não... Todos. Delega, não tem como delegar. Não tem como delegar isso. Tem que meter a mão na graxa. Pô, ótimo final. Foi um enorme prazer, Fábio. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Clique aqui, se inscrevam e mandem mensagem nos comentários o que vocês estão gostando. Estou fazendo isso para vocês. Espero que vocês gostem.